Vamos dar início à revisão do 7º ano, com o tema dos seres vivos e o meio ambiente. Toda a diversidade de seres vivos que o nosso planeta abriga é chamada de biodiversidade. Os seres vivos, eles dependem uns dos outros e do ambiente que os cerca. E a ciência que estuda essas relações dos seres vivos entre si e com o ambiente se chama ecologia. Para compreender um pouco mais sobre os seres vivos e o meio ambiente, a gente tem que entender alguns conceitos. Um dos primeiros seria a espécie, que é um grupo de seres vivos que apresentam semelhanças morfológicas, anatômicas, fisiológicas e reprodutivas, ou seja, é um grupo de seres vivos que tem semelhanças entre eles. Já a população é um conjunto de seres vivos que pertencem a uma mesma espécie que habita certa área geográfica, ou seja, seres vivos que pertencem a uma mesma espécie e habitam um local igual. Já uma comunidade é um conjunto de diferentes populações que interagem em uma mesma área geográfica. Dando continuidade aos nossos conceitos, agora a gente vai ver o que é um ecossistema. Na verdade, o ecossistema ele é formado por um conjunto de fatores bióticos, que são fatores que contêm vida, ou seja, compostos por seres vivos, e fatores abióticos, que são aqueles fatores que não contêm vida. Todos eles presentes no mesmo ambiente. Já um habitat é um local onde esse organismo ele deve viver. Então, cada espécie tem o seu habitat, ou seja, o local que ele vive. E nisso, nós temos para finalizar o nicho ecológico, que é um conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie em seu habitat. Ao longo da história evolutiva, os seres vivos eles vêm sofrendo transformações, o que lhes possibilita maiores chances de sobrevivência ao ambiente. Alguns fatores ambientais, os fatores abióticos importantes são a temperatura, pressão, presença ou não de água, água doce, água salgada, o tipo de solo, a incidência de luz e também a interferência humana. Tudo isso vai mexer nas estratégias de sobrevivência dos animais. No quadro, nós podemos observar algumas estratégias de sobrevivência. A primeira seria substâncias tóxicas. Alguns organismos eles produzem substâncias tóxicas ou venenosas para se protegerem de predadores e capturar as suas presas. Como a gente pode ver ali no exemplo, uma jararaca, que tem o veneno. No segundo exemplo, a gente está vendo um mimetismo, ou seja, algumas espécies são capazes de passarem por outras para escapar de alguns predadores. No caso ali que a gente visualiza é a borboleta coruja, ou seja, ela imita um animal que é o seu predador. Já no último quadro, a gente está vendo a camuflagem. Alguns animais eles apresentam características que permitem ser confundidos com o ambiente que estão e eles ficam despercebidos para os seus predadores. A reprodução é importante para a sobrevivência das espécies. Sem um mecanismo de reprodução, não seria possível os seres vivos ocuparem a Terra ao longo dos séculos. A reprodução é uma das características dos seres vivos mais importantes. Para realizá-la, então, eles adotam alguns tipos de comportamento. A gente vai ver algum desses comportamentos, que seria o comportamento reprodutivo, as características dos ovos e a migração. Muitos animais, como várias espécies de aves, elas fazem a migração, ou seja, elas migram em busca de melhores condições de sobrevivência para os seus filhotes. Já as características dos ovos, por exemplo, os anfíbios, eles têm os ovos envolvidos por uma substância gelatinosa. Faz o quê? Reduz a perda de água e aumenta a chance de sobrevivência dos seus filhotes. Já o comportamento reprodutivo de várias espécies, eles têm estratégias diferentes, como construções de ninhos, vocalizações, disputa entre machos para conseguir assim chamar a atenção das suas fêmeas. Bom, todos os organismos eles desempenham um papel fundamental no ecossistema e eles precisam se relacionar entre si. Essas relações entre os seres vivos de um ecossistema são chamadas de relações ecológicas. Nós temos dois tipos de relações ecológicas, as chamadas harmônicas e desarmônicas. Quando os seres vivos se relacionam, pelo menos um deles é prejudicado, a gente chama isso de relação desarmônica. Quando nenhum dos dois organismos que são relacionados se prejudicam, aí a gente tem uma relação harmônica. Nós vamos assistir um vídeo agora que vai falar de todos os tipos de relações harmônicas e de todos os tipos de relações desarmônicas.
Alguém me dá um gole d'água? Top. Obrigada. Boa ideia. Tô precisando recuperar o fôlego mesmo. Olha que visual, gente. Que calma. Parece que a paz reina na Terra e que os seres vivos se relacionam em perfeita harmonia. Ah, mas eu tenho certeza que nos bastidores tá rolando alguma desarmonia do tipo um sapo comendo inseto, ou quem sabe uma abelha picando a Débora. Abelha? Aonde? Tira! Calma, amiga. É brincadeira. Nossa, olha aquela árvore ali com aqueles líquens. Vocês estão vendo aquela casca com aquele organismo? Aquilo dali é um líquen. Os líquens são seres vivos formados por algas clorofiladas e fungos que vivem em estreita associação. As algas, por meio da fotossíntese, sintetizam matéria orgânica que o fungo utiliza como alimento. Já o fungo consegue manter a umidade e os nutrientes que a alga utiliza, além de dar proteção a ela. Esse mutualismo entre a alga e o fungo faz com que os líquens sobrevivam em lugares que nem a alga e nem o fungo conseguiriam sobreviver sozinhos. Ai, que fofos! Existe a protocooperação também, não é? Um exemplo que eu acho muito lindo é da anêmona do mar com o paguro. As anêmonas oferecem proteção ao paguro, um tipo de caranguejo, ao mesmo tempo que ele a transporta em cima de sua concha para vários lugares. É, Débora, realmente é muito romântico. Mas se o assunto é fundo do mar, eu acho muito mais massa as colônias que liberam um tipo de esqueleto calcário e formam aqueles imensos recifes de corais. Ei, o que vocês estão olhando aí? Caraca, que maneiro! Será que essa orquídea inquilina tá pagando o aluguel direitinho pra dona árvore? Nossa, Davi. Ué? Mas que barulho é esse? Ai, minha amiga, calma. Deve ser um urubu, deve ter algum bicho morto por aí, ele tá louquinho pra se alimentar. Ai, eu acho que os bichos que são mais exemplares para a humanidade são as abelhas. Já pararam para pensar que legal que são elas trabalhando em grupo, cada um com a sua função, todas bem organizadas e ainda produzem aquela delícia que é o mel? Ai, amiga, você tem razão. A natureza tá cheia de bons exemplos. É, mas nem todos os organismos saem ganhando quando se relacionam uns com os outros, porque numa relação desarmônica, um organismo se beneficia à custa do outro. E no final, um sempre acaba sendo prejudicado. Tem o parasitismo, com as pulgas que quase matam meu cachorro de tanto se coçar. Tem a competição, em que as plantas naquelas florestas bem fechadas brigam por um pouco de sol. E também o predatismo, com o enorme tubarão que se alimenta da foca. Ai, que dó da foquinha. Eu não gosto nem de imaginar. Pois é. Ei, onde vocês vão? Esperem por mim. Eu deixei o melhor exemplo pro final, o canibalismo. Vocês sabiam que as fêmeas do louva-a-Deus comem as cabeças dos machos? Bom, eu tenho certeza que você aí curtiu os meus exemplos, né? Olha, não perca a oportunidade de observar mais sobre as relações ecológicas. Agora, deixa eu correr, senão eu perco minha carona. Tchau!